caso Master e todos os desdobramentos. O ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, alterou a confidencialidade do processo que trata da atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master de Daniel Worcaro. Esse novo sigilo imposto fez a autarquia perder o acesso ao processo que corre na Corte de Contas. A matéria está aqui para vocês, ó, matéria da... Vou até descer um pouquinho aqui para mostrar para vocês, nossa colunista Manuela Alcântara, que conta justamente isso, que o ministro Jonathan de Jesus alterou essa confidencialidade. O que isso acontece? Acaba tirando o acesso do Banco Central a esse processo. A coluna da Manuela apurou que houve essa alteração no status de sigiloso para sigiloso, com exigência de autorização específica para leitura de peças. Essa mudança que aconteceu no dia 5 de fevereiro. Desde essa data, quem tiver a necessidade de consultar o processo precisa de autorização específica do relator, que é o ministro Jonathan de Jesus. Na esteira da mudança, o Banco Central deixa de ter acesso aos autos e agora precisa fazer o pedido sempre ao relator. Em nota, o TCU afirmou que a mudança no nível de sigilo da ação foi um pedido da Secretaria-Geral do próprio órgão, com o objetivo de evitar vazamentos, inclusive informações sigilosas deste caso. O tribunal também informou que a solicitação foi deferida pelo relator do processo e contou com a ciência do próprio Banco Central. Tá aí para vocês. Felipe, muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso Contexto Bombástico Metrópolis de hoje. Estamos falando aí sobre a bomba de ontem, que estourou na noite de ontem. A gente já vinha falando sobre a relação do ministro Dias Toffoli aí com o REAG e com os fundos aí que tinham um relacionamento com o Banco Master. Hoje a gente viu e o próprio ministro Dias Toffoli confirmou essa relação aí da empresa dele, da Maridit, com o fundo do fundo, como diz a Andressa aqui, o fundo do fundo da REAG, que tinha o caixa, que era o Banco Master, ou seja, não é uma ilusão total nossa, a apuração é uma apuração real, é fato, é verídica. E agora a gente vê todos os demais órgãos, a gente vai falar também aqui de Câmara, de Senado, né, como é que o Legislativo vem se movimentando depois dessa notícia. Mas vemos todos os demais órgãos agora se blindando e se movimentando depois dessa notícia. Agora a gente viu o Tribunal de Contas da União, que já desde o dia 5 de fevereiro blindou ainda mais tudo que diz respeito ao caso Master. Então, Banco Central, se quiser ter acesso a essas informações, tem que pedir a bênção para o ministro Jonathan de Jesus. Muito boa tarde, Felipe. Boa tarde, Neila. Boa tarde aos telespectadores. Você viu, né, Neila? Mais um dia bombástico, né? Mais informações sobre o Banco Master. E eu creio que vai ser assim nos próximos dias e semanas, né? Eu fico imaginando o que mais tem nesse celular do Daniel Worcaro, que teve a criptografia quebrada, né, pela Polícia Federal. Fico imaginando o quanto de conversa não tem com diversos políticos, diversas autoridades, diversos empresários, diversos juízes, magistrados, dos tribunais superiores. Ou seja, a tendência realmente é isso se espalhar ainda mais. E, inclusive, a Polícia Federal falou, né, que está pensando realmente em abrir várias frentes, né, de investigação depois da quebra da criptografia do celular do Daniel Worcaro. Agora, tem um ponto que eu acho importante destacar, Neila. Eu vou nem, assim, tirando o mérito, né, que pode ser suspeita essa participação do Toffoli no resort da família e uma empresa que recebeu dinheiro do Daniel Worcaro, né? É bom lembrar que a lei orgânica da magistratura, né, ela permite, né, que magistrado possa ser sócio de empresa, só não pode ser administrador judicial. Então, eu vou deixar a situação de lado, só para fazer um parênteses aqui. Tudo bem, vai. Vamos supor que o Toffoli ter recebido dinheiro de forma lícita do Daniel Worcaro, do Banco Master, e por aí vai. Mas nada justifica o Toffoli, que ganhou milhões de reais, para não falar bilhões de reais, do Banco Master, ele e sua família, continuar presidindo um inquérito sobre o Banco Master e sobre o Daniel Worcaro, né? É óbvio que não tem dúvida alguma que ele tem que ser claro suspeito em relação à condução do processo contra o Banco Master e contra o Daniel Worcaro, né? Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Inclusive, no celular do Daniel Worcaro, ao que tudo indica, tem ele e Daniel Worcaro conversando para marcar festas, marcar encontro. Ou seja,
eu até posso concordar, né, bem entre aspas, né, bem entre parênteses, né, com a alegação do Toffoli de que a lei orgânica da magistratura não proíbe juízes de serem sócios de empresa e que ele recebeu o dinheiro porque a empresa da família dele foi vendida para o Banco Master e para o Daniel Vorcaro por meio de vários fundos, né, obscuros. Tudo bem, mas em relação à suspeição do Toffoli, não há nada que possa justificar que ele deveria se declarar suspeito e mandar esse processo para a primeira instância ou mandar para outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o ponto que eu queria colocar aqui, né? Por mais que a alegação dele seja a legalidade do dinheiro, né, a licitude da operação, né, mas não dá para falar que está tudo certo ele presidir o inquérito e presidir o processo em relação ao Banco Master. No que tange especificamente a essa decisão do Tribunal de Contas da União, né, relacionada com o Banco Master, relacionada com o acesso, né, ao Banco Central, ao processo, é mais um absurdo. É mais um absurdo. A regra da República é a transparência de todos os atos. E se o Banco Central está sendo investigado, está sendo analisada a lisura da conduta dele em relação à liquidação, né, ele tem mais que ter acesso, sim, a todo o processo. E é bom lembrar, Neila, que no começo do processo do Tribunal de Contas da União, a ideia do Jonathan de Jesus era revisar e reverter o processo de liquidação do Banco Central, né, relacionado ao Banco Master. Mas ainda bem que a imprensa foi tão rápida, Metrópolis noticiou esses absurdos todos que estava tendo no Tribunal de Contas da União, eles voltaram atrás, né? Então, ou seja, isso tudo indica também, Neila, esses tentáculos do Daniel Vorcaro tem em vários órgãos e várias instituições da República no Brasil. Muito bem, a gente já volta a falar disso.